um alerta contra essa onda de investimentos. Se tivesse dito pare, que vai acabar mal, a sociedade teria parado um pouco para evitar a catástrofe que anunciavam. Como se explica esse tipo de comportamento em massa? Nós, humanos, tendemos a agir da mesma maneira que a maioria, inclusive mudando nossas opiniões segundo o que pensam nossos pares. Assim, sentimos segurança e diminuem os conflitos com os quais vivemos. Esse é um comportamento de rebanho e funciona de modo semelhante ao que ocorre com outros exemplos da natureza. Observe fixamente essa imagem. Você vê os círculos se moverem? Sugestões: a ciência do engano. Observe fixamente essa imagem. Você vê os círculos se moverem? Essa ilusão é provocada pela percepção de movimento aparente a partir de imagens fixas vistas de nossa visão periférica. E quanto mais mexemos os olhos, mais se movem os círculos. O cérebro conta com mecanismos que favorecem a imitação de comportamentos. Como vivemos em sociedade, alguns deles podem nos levar a reagir de modo reflexivo diante do que ocorre ao nosso redor. Com essa experiência, veremos se o que fazem os demais pode influenciar nossa conduta. Conseguimos fazer você bocejar? O bocejo é um ato reflexivo, provavelmente um vestígio de nossas origens mais remotas. Eles são nossos cúmplices. E ele é a vítima. Observe como lhe transmitimos o bocejo. Vejamos agora o que acontece num ponto de ônibus. Bocejar é um mecanismo que nós incorporamos e que pode estar relacionado à sobrevivência. Aqui entram vários aspectos, até imitar outra pessoa. Um certo aspecto do comportamento, quando alguém que a está observando tende a mandar informação e receber informação. Segundo algumas teorias, isso se dá para sincronizar o comportamento anímico entre os animais. De modo semelhante ao uivo dos lobos, o bocejo emitiria um sinal de cansaço a indivíduos de outro grupo para sincronizar os padrões de sono e os períodos de atividade. Então eu vejo que o outro boceja e eu também bocejo, pela questão de me igualar ao outro. A propagação dos bocejos foi um êxito. Ninguém conseguiu resistir. E quanto ao riso? Também pode ser contagiante? Nossos cúmplices entram em outra loja. Poderemos transmitir o riso? Isso depende dos neurônios espelho, que são neurônios que copiam condutas sem que você tenha nenhum elemento lógico ou congruente para poder estar sincronizando. Naturalmente, nós seres humanos temos isso, mas é um processamento. São neurônios, digamos, de socialização. Somos seres sociais e, por isso, imitamos outras pessoas. Não o fazemos de modo consciente, mas essa característica nos ajuda a conviver em sociedade e, inclusive, a ter outro tipo de comunicação com nossos pares.
No entanto, algumas vezes a imitação teve consequências catastróficas. Em 1910 ocorreu uma das imitações de conduta mais trágicas do século XX, quando a passagem do cometa Halley gerou uma onda de paranoia que causou centenas de suicídios. Isso se baseou em certa lógica, a de que um cometa poderia certamente colidir com a Terra ou que poderia provocar era fisicamente possível. E a difusão em massa de informações era muito limitada a pouquíssimos canais. Então, o que se dizia repetidamente em um daqueles poucos canais de comunicação podia ter um grande impacto. Naquela época, a população relacionava os cometas a grandes males ou agouros de mudança. Crenças que perduram em alguns setores da sociedade até os dias de hoje. Em 18 de maio de 1910, o cometa Halley retornou, e com ele voltaram as superstições. Os rumores de que sua cauda composta de gases letais cobriria a Terra se espalharam rapidamente. Muitos anunciaram o fim dos tempos, e em uma parte da sociedade, especialmente nas cidades grandes, o pânico foi contagioso. O medo se propagou e causou mais de 400 suicídios. Mas o cometa seguiu seu caminho, afastando-se da Terra sem jamais ter apresentado uma ameaça. Hoje me parece que seria quase impossível um fenômeno desse tipo, um fenômeno de convencimento em massa através de um fato que não havia sido provado cientificamente porque não havia muito acesso. O acesso à internet gerou o que podemos chamar de democratização da informação. Ainda que o contágio relacionado a compartilhar superstições seja próprio dos seres humanos, os animais também possuem um circuito que lhes permite imitar comportamentos. Há poucas décadas foi descoberto um grupo de neurônios no cérebro de animais de laboratório. Primeiro em primatas em particular e depois em seres humanos. Esses neurônios se ativavam quando viam determinada ação no outro, ou mesmo uma determinada emoção no outro. Não somente isso, geravam uma certa necessidade de imitar o que o outro estava fazendo. São os famosos neurônios espelho, que permitem, por exemplo, que possamos nos emocionar no cinema. Vendo alguém que está feliz ou alguém que está sofrendo, imediatamente isso nos contagia. Também pode acontecer de imitarmos um comportamento motor, se nos darmos conta, e os neurônios espelho também são responsáveis por isso. Há quem diga que os neurônios espelho também são a fonte ou a base de empatia, de poder sentir alguma coisa pelo outro. É uma especulação que pode estar correta. No nosso cérebro estão as sementes de algo tão interessante e tão profundamente humano como a empatia e se sentir bem pelo outro. A razão pela qual nos conectamos a outros seres humanos pode estar relacionada com uma aprendizagem por imitação, uma das formas mais básicas que o nosso cérebro possui para assimilar informações. Observe esta imagem com atenção. Qual dos círculos centrais é maior? O da esquerda ou o da direita?